Atos 14, versículo 19 em diante, diz assim: E sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônia, os religiosos, pessoas que se diziam da fé, que cria no único Deus verdadeiro. E eles vieram a essas duas cidades, a Antioquia e Icônia, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade. Essas pessoas da fé, judeus, que acreditavam no Deus de Moisés, no Deus de Abraão, e como eu preguei quarta-feira, eles tinham Abraão por pai. Temos por pai Abraão. Essa era a jactância, e essa era a vanglória deles, dizer que tinha Abraão como pai na fé. E essas pessoas que dizem ter fé, incitam a multidão a apedrejar Paulo até a morte. Apedrejaram a Paulo e arrastaram Paulo para fora da cidade, já cuidando que estava morto. Deram a surra, apedrejaram a Paulo, porque Paulo começou a pregar na cidade, anunciar o evangelho. Paulo começou a pregar a palavra de Deus para as pessoas ali, uma multidão creu, ficou dividida, não só judeus, mas gregos também. Só que havia os judeus ali, incrédulos, que incitaram a multidão aos gentios a não crer no que Paulo estava pregando, dizendo: não vai ouvir isso. E eles apedrejaram a Paulo de forma tão cruel que Paulo, como diz aqui no versículo 19, eles achavam que Paulo estava morto. Eles arrastaram a Paulo para fora da cidade. E olha só aqui no versículo 2, o que diz: mas os judeus incrédulos, judeus que se diziam descendência de Abraão, acreditar no Deus de Israel, mas o coração cheio de incredulidade, cuspiam fé, vomitavam santidade, mostravam-se verdadeiramente pessoas que pareciam de Deus, porque olhar para um judeu era dizer: olha aí, esse é o povo do Deus de Israel, esse é o povo da fé, esse é um povo que acredita em Deus. E é assim que as pessoas olham para mim, para você, e dizem: esse daí é o povo de Deus. Esse daí é o povo que crê no único Deus. Sim ou não? As pessoas olham para você e sabem que você, da tua família, do teu bairro, que você vem à igreja, que você é descendência de Abraão, você é herdeiro em Abraão. As pessoas sabem. Como esses judeus que vieram até Paulo e a Barnabé, olham e dizem: olha aí, mas olha só o sentimento que eles carregam dentro deles. Dizem ser da fé, dizem ser de Deus, vão no templo de Jerusalém, frequentam as reuniões de sacrifício do templo, sacrificam animais, fazem as suas rezas matinais, oram 3 vezes ao dia. Os judeus oravam 3 vezes ao dia. Davam o dízimo de tudo quanto possuíam. Jesus contou uma parábola que
Ele subiu ao templo a orar, e um certo fariseu religioso dizia isso com essa jactância. E em Mateus 23, Jesus diz que eles davam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, do tempero, das mínimas coisas, eram totalmente minuciosos e cuidadosos no cumprimento das regras e dos rituais religiosos, crendo que esses ritos e essa crença agradavam a Deus. Mas aqui no texto mostram que são incrédulos. Verso 2, os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Ou seja, vocês não devem seguir o que este paroleiro, esse pregador está falando, o que Paulo pregava. Eles irritaram tanto os gentios para que os gentios desanimassem na fé. Aqueles que não conheciam a Deus, eles estão incentivando a não crer no que Paulo prega. Acredite no que eu vou te dizer, muitas das vezes é os que dizem que têm fé, é que desmotiva aqueles que não conhecem a Deus. Muitas vezes o gentio aqui no versículo 2 é quem não conhece a Deus. E nós somos o povo da fé, sim ou não? Mas muitas vezes, dependendo do que você carrega no teu sentimento, acaba levando as outras pessoas à tua volta a desanimar. Acaba as outras pessoas à tua volta a dizer, eu não quero o Deus dela, e é o que acontece aqui no verso 2, olha só. Mas os judeus incrédulos, o coração está cheio de incredulidade, dizem crer em Deus, mas na verdade não creem em Deus. Só falam que creem em Deus. O fato de eu falar que creio em Deus não mostra que eu creio em Deus. E eles estão com o coração incrédulo, cheio de ódio, de raiva, um coração cheio de vontade de matar, porque eles vão apedrejar Paulo até a morte. Um coração homicida, um coração incrédulo, um coração petrificado, um coração duro, mas dizem ser da fé. Dizem acreditar em Deus, mas são eles que irritaram e incitaram a multidão contra os irmãos, os ânimos dos gentios. E detiveram-se, pois, muito tempo falando, Paulo, ousadamente acerca do Senhor, no qual dava testemunho a palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Paulo está orando, pessoas estão sendo abençoadas, porém, por causa desses que se dizem ter fé, a multidão se dividiu. Uns pelos judeus e outros pelos apóstolos. A cidade ficou totalmente dividida. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros eram pelo quem? Pelos apóstolos. Agora você vê o embate aqui de duas fés. Você vê o embate de duas crenças. Os judeus são homens de fé, sim ou não? São descendência de Abraão. É a fé da religião contrapondo a fé dos apóstolos, a fé do evangelho, a fé daqueles que aprenderam com Jesus. E esse embate continua até hoje. A fé da religião com a fé do evangelho. A fé da religião, olha só, cheia de ira. A fé da religião não libertaram eles da incredulidade. A fé da religião continua eles com o coração petrificado de ódio e de raiva pelo evangelho que Paulo prega em nome de Deus também. Não há um consenso nas fés. Apesar de Paulo estar pregando o evangelho em nome do Senhor, em nome de Deus, e os judeus vieram também. São pessoas de fé, mas é a fé da religião. É a fé que ainda deixa o homem com o coração cheio de ódio. E isso acontece, a pessoa vem não para o evangelho, ela vem para a religião da cristandade. Vem para a religião cristã, a religião evangélica, a religião protestante. E aí você encontra um monte de gente na religião protestante,
Um monte de gente na religião da fé, que se dizem da fé, se dizem crentes, mas com o coração carregado daquilo que não crê. Porque a prova que eles são incrédulos é o ódio que eles carregam dentro deles. A raiva que domina no coração, a jactância que domina dentro deles. Eles são da fé? São, mas continua na angústia, continua sem liberar perdão, continuam ainda odiosos para com o próximo. São da fé, mas gostam de colocar um contra o outro. São da fé, mas gosta da divisão, gosta da contenda, gosta de incitar a briga, gosta de incitar o ódio, gosta de incitar a desavença. Quantas pessoas você dizem que conhece, que tem fé, mas gosta de um bate-boca, gosta de uma discórdia, gosta de uma contenda que não é brincadeira, hein? Quantas pessoas você conhece e dizem ter fé, mas na verdade é uma fé da religião? Não é a fé da pacificação. Não é a fé que diz, calma, gente. Não é a fé que diz, olha, vamos perdoar. Não é a fé que diz, tenha paciência. Não é a fé que diz, olha, vamos ouvir o que está dizendo. Não, é a fé do preconceito, é a fé daquilo que eu não gosto, se não é da forma que eu quero, se não é da forma que eu vejo, se não é da ótica como é, então não é da minha fé, não é daquilo que eu creio, então não é de Deus, e eu vou colocar isso, acabar, e eu vou apedrejar, eu vou matar quem quer que seja, aí se torna um extremista cristão da fé. E eles disseram, vamos colocar o povo. Eles dividiram a cidade em duas. Em duas, olha no versículo de número 4. E dividiu-se a multidão da cidade. Uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um montim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para o insultarem e apedrejarem. Vamos apedrejar, vamos acabar com tudo isso. Vamos destruí-los. Vamos acabar, porque a fé, esta fé não deixa nada permanecer. Essa fé tudo destrói. Essa fé não constrói, essa fé só desconstrói. A fé da religião é a fé da raiva. É a fé da ira. Com todo respeito às religiões. Mas olha só, o islamismo tem os extremistas e os não extremistas. São dois partidos, os xiitas e os sunitas. Um é uma fé extrema, todo infiel tem que morrer. A outra não. E veja que uma fé islâmica, vamos acabar com tudo, vamos tacar bomba em tudo, vamos matar todo mundo, quem não é da fé. A outra já é pacificadora. A fé verdadeira, ela pacifica, não destrói. A fé verdadeira faz com que as coisas permaneçam, não as destrói. A fé verdadeira constrói, liberta, pacifica, não desune, ela une, não coloca desavença, ela não trata mal. A fé verdadeira, ela faz com que as coisas permaneçam da forma que Deus quer que seja. A fé pura e genuína do Evangelho é a fé da salvação, não da destruição. É a fé que arranca a pessoa das trevas, não leva a pessoa para a dor e o sofrimento. Aqui agora, quantas famílias foram divididas? Um é pelos judeus e o outro é pelos apóstolos. Uma fé que não vai levar uma família a permanecer e outra fé que quer a salvação de toda a família. E eles incitam, faz um montinho, vamos criar aqui um grupo, vamos fazer com que ficam divididos dentro da fé. E tem muitas pessoas divididas dentro da fé. Uma fé que muitas vezes é destrutiva, é uma fé sem a presença do Evangelho, é uma fé que não vem com a palavra de Deus, é uma fé irracional, que muitas das vezes acaba com o casamento, acaba com a família, acaba com a vida profissional, acaba com tudo, e a pessoa diz, mas eu sou uma pessoa que vou para a igreja.
Eu sou uma pessoa que frequenta cultos. Eu sou uma pessoa que frequenta as igrejas. E minha vida está sempre em destruição, porque é uma fé que não é uma fé que permanece, que fica firme, que para construção e não para a autodestruição das coisas. E aí Paulo vai dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fugir para outro lugar. E eles foram para uma vizinhança, para uma aldeia próximo, para Licônia. E ali ficou, pregando o evangelho, no verso 7. E ali pregava o evangelho. Paulo disse, já que eles não querem esta fé, não adianta, vamos sair. Porque a fé desse povo destrói. Porque a fé desses judeus está atrapalhando. É uma fé da religião. E ali Paulo começa a pregar, uma pessoa é curada. Veja só, o evangelho é para curar. A fé que permanece, ela transforma a vida das pessoas. Quando a tua fé é uma fé permanente, fincada no evangelho, é uma fé que transforma. Olha só, versículo 8. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado, nunca pôde permanecer de pé. Nunca permaneceu de pé na vida. A vida desse homem foi sempre prostrada, sempre no chão, mas quando a fé do evangelho chega, a fé do evangelho levanta a pessoa para ela permanecer de pé. Quando essa fé do evangelho chega na tua vida, por mais que você esteja por lutas e tribulações, esta fé não te deixa prostrado, ela te levanta em qualquer circunstância da sua vida. E ouvindo ali Paulo falar, olha só, porque a fé vem pelo quê, minha gente? Ouvir o verdadeiro evangelho. Você fica ouvindo um monte de laurota por aí? Eu prego o evangelho aqui, você ouve conversas fora lá, e aí você prefere acreditar nas conversas de fora do que no evangelho que é pregado? Veja que este coxo, ouvindo falar Paulo pregar o evangelho, o que Paulo estava pregando ali em Listra? E em Licônia, melhor dizendo? Em Listra e Derbe, cidades da Licônia, o que ele ouvia? Pregar o evangelho. Ah, pastor, tudo que fala de Deus é de Deus. Eu te pergunto, esses judeus falavam de Deus, acreditavam em Deus? Nem tudo que fala em nome de Deus tem Deus no meio, gente. Tem gente que é assim, se falou de Deus, Deus está ali. Mas olha só, uma fé cheia de divisão, cheia de contenda, cheia de raiva, cheia de ira, Deus está nesse negócio? Aí Paulo está pregando o evangelho, eles vão dizer que o evangelho que Paulo prega não é de Deus, que é o evangelho que cura, que liberta, que transforma, que põe as pessoas de pé, que perdoa, que salva. E eles vão dizer, não, esse não. Mas esse coxo, ouvindo Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. Paulo olhou para ele e disse, olha, esse aí, a fé dele é pura. A fé dele não é a fé da religião. E se ele tem fé, ele tem tudo para ficar de pé agora. Se a fé que está no teu coração é uma fé do evangelho, esta fé não pode deixar você prostrado em nenhum momento. Você pode estar passando o maior problema da tua vida, você não pode, a tua vida está andando, como a do coxo não se movimentava. Talvez a tua vida não tenha andado. Talvez a tua vida financeira não anda, talvez a tua saúde não tenha andado, a tua família não tenha andado, mas pastor, eu sou a pessoa que vou para a igreja sempre, pastor, eu sou a pessoa que está sempre nos cultos, mas eu não estou aqui pregando religião para você e nem placa de igreja nenhuma, eu estou te apresentando o evangelho de Jesus Cristo, e se você se pegar nesse evangelho de Jesus Cristo, por mais que você esteja na maior tribulação da tua vida, na maior perseguição, na maior afronta, na maior dificuldade da tua vida, este evangelho tem poder, essa palavra que gera fé em nós, tem poder para te colocar de pé e te fazer mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Isso depende de você.
Que fé é essa que você está tendo? A fé da religião que te venderam? A fé que te deixa com o coração ainda petrificado, não libera perdão, guarda rancor, guarda raiva, guarda ira. A fé que quer dividir, não vai com ele, não vai com ela. A fé que te coloca um contra o outro, a fé que fala mal do outro, a fé que divide as amizades, a fé que divide a família. Não! Essa fé é para colocar de pé e levantar os que estão caídos. É essa fé que Jesus quer que eu e você venhamos permanecer nessa fé. E aí diz, e disse em voz alta, levanta-te direito, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e o quê? E andou. E aí, meu irmão, eu não vou entrar nisso agora, a cidade enlouqueceu. O cara que não andava desde o ventre da mãe. A cidade é dominada pela religião pagã. Inclusive, você vai ver aqui que vão querer fazer Paulo e Barnabé como um Deus. E vão querer sacrificar a Paulo e a Barnabé. Porque eles vão dizer, os deuses desceram a nós. Olha aqui no capítulo 14. Veja só. Eles disseram, não. A religião nossa trouxe a fé. Olha só. Versículo de número 12. Versículo 11 e 12. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz dizendo em língua licaônica: fizeram-se os deuses semelhante aos homens e desceram até nós. Ou seja, nossa, a religião de novo. A fé religiosa querendo operar de novo. Agora não é judeu. Agora é o paganismo, a fé do paganismo. A fé da idolatria. A fé dos ídolos. A fé dos deuses pagãos. A fé naquilo que não pode fazer coisa alguma. E muitas pessoas permanecem nessa fé. Na fé do amuleto, no fé da arruda, no fé da rosa, no fé do sal grosso, no fé do folhetinho. Faz disso um Deus. Eu preciso disso, eu preciso de um ponto de contato para me poder receber o milagre. Ou seja, se o pastor não colocar a mão na minha cabeça, eu não sou abençoado. É assim ou não é? Aí eu tenho que pegar a rosa, porque toda negatividade vai para a rosa. A rosa é um Deus, absorve o mal. Não, Jesus é Deus. E Ele já levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades e pecados. Ele absorve. Porque Ele disse, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade. Só Jesus pode absorver. Só o Evangelho de Jesus absorve as nossas iniquidades. Só a palavra dele. Mas eles aqui estão dizendo, não. A fé da nossa religião nos honrou. Os deuses desceram no nosso meio. Era a fé da religião judaica. Agora é o paganismo. E olha no verso 13. E o sacerdote de Júpiter... Chega a ser cômico um negócio desse. O sacerdote do deus Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros. Diz, nós vamos sacrificar agora a Paulo e a Barnabé, que esses dois homens são Deus. Esses dois homens são Deus que vieram do céu agora. Gente, esse tipo de fé ninguém consegue permanecer, é momentâneo. A fé da religião passa. A fé da religião, hoje você está cheio de alegria, amanhã você está triste. A fé da religião, hoje você está contente, amanhã você está decepcionado, porque você não foi atendido e nem atendida naquilo que você queria. A fé das religiões, dos deuses dessa terra, ela não permanece, é uma fé que passa. É uma fé passageira, não é uma fé que permanece para sempre. E eles pegaram touros, e grinaldas, coroa, e queriam a multidão sacrificar-lhes. Nós vamos sacrificar touro para tu, Paulo e Barnabé. E nós vamos colocar uma coroa na cabeça de vocês dois e vamos sair dizendo que vocês são o nosso Deus. Paulo, quando ouviu isso, Paulo disse, não, pelo amor de Deus, não. Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão, clamando e dizendo, varões,
Por que fazer essas coisas? Essa fé não resolve nada. Essa fé no amuleto, essa fé no pingente, essa fé na ruda, essa fé no lencinho, essa fé nas coisas não resolve. Não resolve. Não, Paulo disse, não, varões. Nós também somos homens como vós. Nós temos uma fé que não é fé nas coisas. Nós temos uma fé que não é nos objetos, nos terços, nos amuletos, nos pingentes, nas coisas. Não! Nós também somos homens, não faceis essas coisas. Como vós. Não! Nós somos homens como vós, sujeitos a mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertai-vos dessa vaidade. Isso é ilusão, a vaidade é coisa ilusória. Essa é uma fé que passa. Tudo que é ilusão é passageiro, sim ou não, minha gente? Tem tanta gente construindo a vida e a fé em cima do que é ilusório, do que é vaidade. E talvez é assim que você vem construindo. Eu não sei como é que está a tua fé. Mas olha o que o Espírito Santo está te ensinando nesta noite. O Espírito Santo está ensinando a você a ter uma fé que permanece para sempre. É uma fé inabalável, que não muda. Ela permanece em você. E é uma fé poderosa que pode levantar mortos. Uma fé que pode levantar doentes, coxos. Uma fé que pode salvar toda a tua casa. Uma fé poderosa. E Paulo está dizendo, não façam isso. Esse tipo de fé é passageira. Essa fé não permanece. Essa fé não muda. Nós somos homens como vocês, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertai-vos dessas vaidades. Abra mão desse tipo de fé, gente. E se convertam ao Deus vivo. Convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar, e tudo quanto neles há, o qual nos tempos passados deixou andar os povos nos seus próprios caminhos. Você andava dessa forma, você tinha essa fé cega, essa fé que não durava, essa fé que te frustrou, essa fé que te trouxe muitas tristezas às vezes, você esperando por algo e nunca viu, nunca recebeu. Aí o Paulo diz, olha, qual no outro tempo passado deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Contudo, não deixou a si mesmo sem testemunho, foi beneficiando. Olha só, mesmo com essa fé, Deus ainda foi te abençoando, com chuva lá do céu, no seu tempo, para te fazer frutífero, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Apesar desta fé não ser uma fé verdadeira, Deus foi tão bom conosco no outro tempo, que nós não permanecendo nessa fé e não conhecendo essa fé do Evangelho e não da religião, porque nós tínhamos uma fé da religião. No outro tempo era a fé da religião. E mesmo tendo a fé da religião, Deus foi bondoso, como Paulo está dizendo. No outro tempo, Deus ainda abençoou. No outro tempo, Ele deixou a si mesmo, não deixou vocês sem testemunho, beneficiando vocês lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o teu coração. Mas era passageira. Passou, porque chegou um dia que você mesmo com tudo isso, você sentiu algo vazio dentro de você. Você sentiu uma tristeza dentro de você. Mesmo recebendo todo o dom de Deus lá do céu, você ainda sentia uma falta de algo dentro de você, um vazio na sua alma. Você não tinha explicação ainda das coisas, você não estava entendendo nada. Paulo está dizendo, mas mesmo nessa fé passageira, Deus foi bom com você. Mas agora chegou o tempo de vocês mudarem a fé. Chegou o tempo de uma fé passageira para uma fé o quê? Firme, uma fé poderosa, uma fé que muda. E aí, quando Paulo diz isso, há multidões que queria sacrificar
pediu para as multidões parar com aquilo, e aí vieram os judeus de novo. E aí, agora o povo recebe a fé e vem novo alguém para atrapalhar a fé verdadeira de novo, para que você não permaneça na verdadeira fé. E é assim ou não é, minha gente? Aí você está andando na verdadeira fé, daqui a pouco vem alguém para te tirar da fé verdadeira. Não, você tem que ter isso aqui, ó. Você precisa disso. Você precisa congregar em tal lugar, porque em tal lugar é lá que tem fé. Você precisa. Ou seja, sempre tem. Aí vieram os judeus de novo. De Antioquia e Icônia, aqueles judeus lá atrás que bateram, vão dar uma surra em Paulo e vão apedrejar Paulo, que Paulo vai ficar quase morto. Porque agora ali as pessoas estão recebendo a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho. E aqui na nova geração, você vai receber a pregação do evangelho. Você em cada culto ouve e você está ouvindo aqui a pregação do evangelho. E aí Paulo vai dizer o seguinte, depois que ele é puxado para fora da cidade e colocado como morto, olha o que ele diz aqui agora no versículo de número 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo voltou para Listra e Icônia e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, ou seja, vocês fiquem firmes nessa fé, gente. Exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações, porque a fé verdadeira suporta as tribulações da vida, suporta os dissabores da vida, suporta os desgostos da vida, suporta as mágoas da vida, suporta os aborrecimentos da vida, suportam todo tipo de sensação e de tristeza. Paulo diz, porque a fé verdadeira, ela suporta, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo na amargura, mesmo na decepção, mesmo na perseguição, mesmo na escassez, mesmo sendo muitas vezes injuriado, muitas vezes desapontado, afligido, Paulo está dizendo, pois importa, como Paulo diz, exortando aos permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus em nome de Jesus Cristo. Se você permanecer na fé e essa fé for verdadeira, você passou da vida para a morte e vai com certeza entrar no reino de Deus em nome de Jesus Cristo. Permaneça nessa fé, porque a fé, esta fé verdadeira, é para você suportar as lutas e permanecer do mesmo jeito. E é o que Paulo vai dizer, eu quero ler contigo aqui rapidamente em Atos 11, que Paulo fez muito isso, olha só, exortando, aonde Paulo pregava, dizia, vocês têm que permanecer na fé. Se vocês não permanecer na fé, não vai entrar no reino de Deus, vai no máximo entrar aqui na nova geração, na religião. O máximo que você vai entrar vai ser na religião cristã, mas não no reino dos céus. Tem muita gente que entrou pela fé na igreja, mas não entrou ainda nos céus. E Paulo diz, essa fé faz você entrar no reino dos céus. Atos, capítulo de número 11, veja comigo aí, versículo 23, o qual quando chegou viu a grande graça de Deus, né? E o qual quando ele chega aqui com Barnabé em Antioquia, quando chegou e viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecesse ninguém? No Senhor, não na religião, a permanecer em Deus. Olha agora no capítulo 13 também, versículo 43, que a todo tempo Paulo está dizendo que vocês têm que permanecer na fé. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos religiosos seguiram a Paulo e a Barnabé, os quais falando-lhes os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Permaneçam. Romanos 8,17 agora, veja comigo. Olha o que diz Romanos 8,17. Se nós, essa fé é para suportar as aflições, as lutas e as dificuldades. Romanos 8,17 diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Você quer ser honrado por Deus? Você quer ser abençoado por Deus?
Permaneça naquilo que você aprendeu do Evangelho. Não se mova da fé. Porque vai vir muita gente querendo te tirar da fé, para você seguir a fé da religião. Mas eu te garanto, vai chegar uma hora que a pessoa volta para o mesmo vazio de sempre. Volta para o mesmo patamar da vida de angústia, de tristeza, de raiva, de ódio, de decepção. E aí elas dizem, eu vou sair da igreja, acho que eu me esfriei, acho que eu não estou bem. Não, é porque nunca permaneceram na fé verdadeira, permaneceu na fé da religião.